Boa noite, pessoal. Começa agora de uma forma muito estranha, assim, na escuridão, o programa Léo Stoppa ao vivo. E agora acabei de ligar aqui o cenário tradicional. Começa agora com o cenário tradicional de sempre. O Léo Stoppa ao vivo. Eu gostaria de convidar vocês para compartilharem, para a gente aumentar o alcance. Hoje parece que notificações não chegaram da forma como elas poderiam chegar. E por isso a gente ainda está com uma audiência aqui crescente. Eu queria pedir para vocês, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Isso faz uma diferença muito grande. Você pode compartilhar nos grupos de WhatsApp, você pode compartilhar nos grupos de Twitter, no Facebook principalmente, que aí a coisa funciona. Bom, o tema do programa de hoje é: o Bolsonaro já caiu. Quem está segurando o Bolsonaro na presidência é a esquerda. Eu vou falar com vocês sobre isso hoje, porque isso é uma coisa muito séria e agora o que acontece com o Brasil não é mais responsabilidade exclusiva do Bolsonaro. O que está acontecendo hoje com o Brasil é responsabilidade também dos políticos de esquerda. Hoje está clara a intenção dos políticos de esquerda de se aproveitarem do fracasso do Bolsonaro para se promoverem. A gente não tem um pedido de impeachment contra o Bolsonaro. Qual que é a... Gente, olha, nós temos uma situação hoje que a tendência nossa é dizer que se um policial vê um crime, né, a tendência nossa é que se um policial vê um crime, um policial não age contra aquele crime, o policial está prevaricando, o policial está cometendo um crime. Se o Ministério Público não oferece uma denúncia, ele está cometendo um crime, né? Não é assim. Então nós podemos dizer que os políticos de esquerda estão cometendo um crime ao deixar o Bolsonaro livre, leve e solto para fracassar. E olha, o que está acontecendo é isso. O Bolsonaro está sendo convidado a fracassar constantemente porque o Bolsonaro tem sido uma propaganda para os políticos de esquerda. Mas o Bolsonaro não é interessante para nós, trabalhadores de esquerda. Então, hoje eu quero... Luiz Sasaki fala: Léo, não inventa teoria. Quem sempre segurou o Bozo foi a cúpula militar. Luiz, olha, eu não acredito nessa teoria de que quem segura o Bozo é a cúpula militar, porque não tem nenhum pedido de impeachment. Então o que eu falo hoje é o seguinte: a destruição do Brasil desse momento em diante é responsabilidade também da esquerda. O que está acontecendo agora com o Brasil é responsabilidade também da esquerda. E nós precisamos, nesse momento, ter esse tipo de consciência para a gente exigir dos nossos deputados e senadores que protocolem um pedido de impeachment. Não é simplesmente criticar o Bolsonaro, não é simplesmente falar mal do Bolsonaro. A gente precisa, obviamente, ter uma ação contra o Bolsonaro. O que está acontecendo hoje no Brasil é mais ou menos assim. É como se a esquerda... Como se os políticos de esquerda... Gente, eu vou fazer uma comparação nesse momento, depois eu vou ler alguns comentários, mas essa comparação eu quero fazer no início da live, até para as pessoas irem compartilhando e dá para a gente refletir junto. Olha, eu consigo ver os políticos de esquerda hoje numa situação de pirraça, e essa situação de pirraça me incomoda muito. Porque o que está acontecendo hoje é o seguinte: os políticos de esquerda, eles estão se aproveitando do fracasso do Bolsonaro para se mostrarem importantes. É mais ou menos assim: povo, vejam o que pode acontecer com o Brasil se vocês realmente votarem no Bolsonaro. Povo, vejam o que pode acontecer com o Brasil se vocês nos ignorarem novamente. Parece que os políticos de esquerda estão tentando pirraçar o povo pelo fato do povo ter colocado o Bolsonaro no poder. Seria como, pessoal, se a polícia, de repente, imaginem vocês que a polícia, ela foi desprezada por uma comunidade. A gente tem muitos casos desses. Eu sou sempre a favor da polícia. Eu sei que dentro da polícia existem policiais ruins, mas eu sou sempre a favor da polícia e eu fico imaginando como que os bons policiais devem ficar com o coração doendo quando eles percebem que tem um grupo de pessoas criticando a polícia como um todo e eles, bons policiais, se incluem na polícia. Mas imagina o seguinte: imagine que a polícia foi muito humilhada por um determinado bairro da sua cidade. Então, no lugar da polícia combater o crime,
A polícia vai deixar o crime acontecer para ela ser desejada. É uma espécie de demonstração de que, olha, vocês nos desprezaram. Agora o ladrão vai roubar, o estuprador vai estuprar, o homicida vai matar, tudo isso vai acontecer. Nós vamos ficar olhando de longe, porque vocês precisam aprender essa lição. E eu falo com vocês sem medo de errar. Hoje o Bolsonaro está fora da presidência se a esquerda quiser. Hoje o Bolsonaro está derrubado se a esquerda quiser. Mas a esquerda da política não quer. A esquerda da política, infelizmente, ela está vivendo do fracasso do Bolsonaro. A esquerda na política está curtindo o desespero dos eleitores do Bolsonaro. E eu vou trazer aqui os primeiros comentários, depois eu vou trazer algumas notícias de hoje para vocês notarem o desespero do Bolsonaro e a dificuldade do Bolsonaro se manter no poder. O Bolsonaro se mantém no poder hoje porque a esquerda quer o Bolsonaro no poder. Alberto Carneiro, muito obrigado, Alberto. Você é um exemplo de vida para mim, Léo. Parabéns. Muito obrigado, Alberto. Eu agradeço muito. Eu gostaria muito que Marcelo Negão, que está aqui criticando há muito tempo, tivesse a oportunidade, Marcelo, de pensar com sua própria cabeça. Faz o seguinte, eu sei que existe uma vontade sua muito grande de oprimir, você tem uma coisa que é como se fosse o véu da ignorância, e esse véu da ignorância, normalmente, ele nasce porque tem uma conexão de sentimento entre você e isso que você defende. Agora, tenta participar prestando atenção no que eu estou falando. Se você presta atenção no que eu estou falando, você não precisa assumir que você mudou de ideia, mas dê uma chance ao seu cérebro. Só um pouquinho de chance ao cérebro. Pensa o seguinte, olha, o mundo inteiro está criticando o Bolsonaro, então o mundo inteiro é comunista. As pessoas simplesmente pularam fora do Bolsonaro. Essas pessoas são todas idiotas. Quem ainda acha, quem está nessa live, achando que é merecido apoiar o Bolsonaro, eu peço só isso. Participe pensando com a própria cabeça, não com as frases decoradas, nada disso. Só participem pensando com a própria cabeça. Bom, deixa eu agradecer, muito obrigado Alberto Carneiro, muito obrigado Ney, muito obrigado Jaqueline Avanço, Fátima Xavier, Paulo Júnior, Sebastião Guedes. Muito obrigado, indiferente de qual sua posição política, se você concorda ou não com a minha posição política, aqui você é bem-vindo desde que você respeite as demais pessoas do chat. Muito obrigado, Jacira, muito obrigado, João Batista Fernandes, Sebastião Guedes, muito obrigado, Márcio Ribeiro, Marcos Reis, Nanine, muito obrigado a todos vocês pelas participações. E olha, pessoal, vejam bem, eu falava com vocês que hoje a culpa do Bolsonaro estar no poder já não é mais do povo. A culpa principal, obviamente, são dos eleitores, mas a culpa dele continuar no poder, eu só consigo ver como uma vontade da esquerda política de se vingar do povo que votou no Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele está acabado. O Bolsonaro está liquidado politicamente. Não sobra nada do Bolsonaro. Não há mais razão de ser para o Bolsonaro continuar na presidência da República. É só um pedido de impeachment que ninguém faz. Ninguém faz. Exatamente isso. Ninguém faz, mas todos falam que é necessário, porque todos querem se promover com isso. O que acontece nesse momento é que todo mundo quer aproveitar da falha do Bolsonaro para dizer coisa do tipo, eu avisei. Todo mundo quer aproveitar da falha do Bolsonaro para jogar na cara de quem votou no Bolsonaro e se promover com isso. Sangra o Bolsonaro, sangram os aliados do Bolsonaro, pulam fora aqueles que apoiaram o Bolsonaro. E o que acontece nessa realidade toda é que a esquerda na política ela vai se promovendo com isso. Deixa eu agradecer aqui Gerinaldo Costa, de Feira de Santana. Como concordo com você, imagine se Bolsonaro fosse de esquerda. Muito obrigado, Gerinaldo Costa. Muito obrigado aqui também, do lado de cá, Monteiro. A direita cresceu às custas das maldades que fizeram com a esquerda. Agora, a esquerda cresce às custas das cagadas do Bozo, pois quem pôs ele, que tire, né? Monteiro. Bom,
Monteiro, ó, eu só vou dizer aqui que ele está no poder por causa da esquerda. Não vou contestar seu ponto de vista, não. Enfim. Bom, mas vamos lá. Vamos falar agora sobre as notícias que estão aqui no Brasil 247. Paulo Coelho pede perdão aos franceses por grosserias de Bolsonaro. Essa notícia, pessoal, ela é uma notícia muito interessante porque é o seguinte. O Bolsonaro, no momento que ele endossou aquela piadinha bizarríssima a respeito da esposa do presidente da França, olha, o tanto de coisas que o Bolsonaro fez ao mesmo tempo. Primeiro, ele humilhou todas as mulheres do mundo, todas, porque, com exceção daquelas que vão morrer jovens, todas as mulheres ficarão mais velhas. O Bolsonaro criou uma espécie de visão indireta de que a mulher é um objeto e assim que ela fica velha, ela precisa ser trocada. Não apenas porque o Bolsonaro fez isso com as suas esposas anteriores, como ele criticou o Macron por não fazer isso. Eu falei Macri, né? Mas é Macron. Ele criticou o Macron por não fazer isso. No momento que o Bolsonaro fala que as mulheres devem ser substituídas se ficarem velhas, o Bolsonaro ele cria uma oportunidade para que ele seja, obviamente, diminuído no público feminino. Porque até então, as pessoas achavam que o Bolsonaro, esse posicionamento do Bolsonaro em relação às mulheres era só relacionado ao salário. Não é não. A posição do Bolsonaro ela é muito clara. E olha, eu falo com vocês, o machismo do Bolsonaro, essa visão do Bolsonaro de que a mulher é um ser inferior, que a mulher está em função do homem, isso é uma coisa que eu senti na própria pele. O Bolsonaro, ele xingou a minha mãe. O Bolsonaro, para tentar me agredir, ele xingou a minha mãe. Então, a mãe do Leonardo Stoppa, isso mesmo. Não é a mãe, não é genérico, não, é específico para minha mãe. Então, o Bolsonaro, ele é um cara muito machista, muito esdrúxulo, e naquele momento que ele xingou a minha mãe, eu falei, olha, eu não acredito que o Brasil tenha uma qualidade de povo tão baixa para eleger um presidente como você. O Brasil elegeu. Agora, o Brasil não acreditou que ele fosse tão esdrúxulo. Eu percebi esse machismo do Bolsonaro, pode ser que as pessoas não tenham acreditado nisso. Agora, ao humilhar toda mulher que passa da idade de ser modelinho sexual para ele automaticamente ele humilha todas as mulheres do mundo, porque a ideia que o Bolsonaro transmite, e basta a gente saber explicar isso, é de que chega um momento que a mulher ficou velha, ela tem que tomar um pé na bunda e tem que ser substituída por uma mais nova. Essa é a mensagem do cidadão de bem a favor da família e dos costumes, né, dos bons costumes. Essa é a mensagem desse cidadão de bem, não apenas a mensagem através da crítica à esposa do Macron, como também a sua vida pessoal, né, de substituição de esposas por meninas bonitinhas, né? Ele vai convertendo à medida que as mulheres ficam velhas, ele vai substituindo. Essa postura, ela derruba o Bolsonaro no público feminino. Hoje nós temos esse posicionamento do Paulo Coelho pedindo perdão aos franceses, e eu falo que nesse momento o brasileiro tem que pedir perdão para todas as mulheres do mundo, porque o nosso representante não humilhou apenas a mulher do Macron. Ele humilhou qualquer mulher que passou da idade que ele considera uma idade sexualmente interessante. Esse é o ponto que nós precisamos perceber nesse momento. Agora vejam bem, o Bolsonaro, depois desses últimos tempos, o Bolsonaro ele simplesmente derreteu na opinião pública. Vejam o que é o Bolsonaro nesse momento, né? Descaso de Bolsonaro com o meio ambiente corroeu sua popularidade, mostra a pesquisa. De acordo com pesquisa CNT-MDA divulgada nesta segunda-feira, 93,5% dos entrevistados consideram a preservação do meio ambiente muito importante. Outros 5,5% acham pouco importante, apenas 0,5% não acredita ser importante conservar a natureza. Os números refletem o aumento de 19% para 39% da avaliação negativa do governo Bolsonaro. Olha, pessoal, vamos imaginar que essa pesquisa pergunta para as pessoas se elas consideram o Bolsonaro um bom presidente. As pessoas que votaram no Bolsonaro, elas têm uma dificuldade muito grande de voltarem atrás e dizerem que não, né? Quem votou no Bolsonaro
tá aí desesperado para defender a sobrevivência do Bolsonaro, principalmente porque o cara precisa defender a ideia de que o Bolsonaro é um grande presidente no seu círculo de amizades. Agora ele passa vergonha. Mas vamos pensar o seguinte, na mesma pesquisa que o Bolsonaro ele tem uma desaprovação, me parece que de 53%, 93,5% das pessoas são contra o posicionamento do Bolsonaro em relação ao meio ambiente. Olha, pessoal, na realidade, tirando o orgulho ferido das pessoas que não querem dar o braço a torcer, a realidade é que pelo menos 80% da população já é contra o governo Bolsonaro. Olha, e o PT sabe disso, os outros partidos de esquerda sabem disso. O Bolsonaro acabou na opinião pública. Nós temos reações que não são reações que eu considero importantes sob o aspecto popular, porque o povão não quer nem saber de Bovespa nem de dólar. É só uma pequena parte da classe média que fica dólar subiu, dólar caiu, dólar subiu, dólar caiu. Mas, venhamos e convenhamos, os números que a classe média sonhava em modificar numa direção estão modificando em outra direção. Essa é a realidade. Todo aquele argumento de que o Bolsonaro não tinha culpa por causa das queimadas na Amazônia, esses argumentos foram completamente derrubados, porque a Força Nacional, o governo Bolsonaro, sabia que havia uma articulação para a destruição da Amazônia. Ele sabia disso, ele simplesmente fez vistas grossas. E agora vejam que interessante. As pessoas que mais fizeram campanha para o Bolsonaro, pessoas que eu digo pessoas conhecidas, eu não vou dizer pessoas importantes, eu vou dizer pessoas conhecidas. Pessoas conhecidas que fizeram campanha para o Bolsonaro agora correm para se desvincular do Bolsonaro. É um símbolo aí da contradição, que é o Lobão, né, artista do rock, fazer campanha contra a igualdade social, contra a redistribuição de renda. Isso é uma coisa completamente sem nexo, mas ele voltou atrás a tempo. Hoje ele é contra o Bolsonaro e ele defende o impeachment do Bolsonaro. Veja bem, o cara que fez campanha pro Bolsonaro. Aí a gente tem aqui, ó, Maitê Proença, que fala, provavelmente ela votou no Amoedo, né? Nunca votei no Bolsonaro, diz Maitê Proença após críticas de ir ao ato. Hoje as pessoas que antes eram Maitê Proença, que é o símbolo do coxinhaço, já é contra o Bolsonaro. Por que eu estou trazendo esses dados para vocês, pessoal? São dados importantíssimos para a gente perceber que o Bolsonaro não tem mais apoio. O Bolsonaro, ele sobrevive hoje porque é interessante para a esquerda que o Bolsonaro continue no poder. A esquerda quer o Bolsonaro agindo nesse sentido para provar para as próximas gerações que o Bolsonaro é uma destruição. É mais ou menos uma forma de... querer dar uma chibatada tão grande no povo, pelo menos essa geração, para os próximos 20 anos, não repetir essa coisa de querer colocar o mito no poder. O mito tá aí, né? O mito tá aí. Agora, olha que interessante. Aquilo que os países desenvolvidos mais sonhavam, agora começa a se tornar realidade. Por causa das políticas loucas do Bolsonaro, a gente já corre o risco de perder a Amazônia. Macron diz não descartar a Amazônia sob gerência internacional se algum país tomar medidas contra o planeta. Olha, pessoal, antes de mais nada, vamos contextualizar o Macron dentro da realidade geopolítica. Nós estamos falando da França, nós estamos falando de um país que tem tecnologia nuclear. Nós estamos falando de um país que normalmente invade países árabes junto com os Estados Unidos, junto com a Inglaterra. Ou seja, nós estamos falando de um eixo com total capacidade de tomar a Amazônia do Brasil com 20 minutos. Nós não estamos falando da Venezuela, que o Bolsonaro ficava encarando, falando que ia mexer com a Venezuela. Não, nós estamos falando da França, nós estamos falando de um país que tem condições, obviamente, de chegar aqui, dar tapinha na bunda do exército brasileiro, me respeitem
por favor, os ativos do exército brasileiro, mas vamos cair na real. Os caras têm armas nucleares, coisas que o Brasil não desenvolveu, porque nós temos no Brasil uma cabeça completamente imbecil de um governo que, né, sempre fez oposição à soberania, né, infelizmente. Mas, enfim, e se a gente perde a Amazônia? O que vai acontecer se a gente perder a Amazônia? Olha, nesse momento eu fico tentando refletir o que passa pela cabeça dos políticos de esquerda que não protocolam um impeachment contra o Bolsonaro. Porque, olha, se a gente perde a Amazônia, a grande realidade é que o Brasil vai viver para sempre esse remorso de ter colocado no poder um país que perdeu a Amazônia, ter colocado no poder um presidente que fez o Brasil perder a Amazônia. Né? Tipo, parece que é isso que a esquerda quer. Parece que é isso. Parece que os políticos querem esse nível de vingança. Porque, olha, nem, assim, a esquerda não protocola o impeachment contra o Bolsonaro. A esquerda não protocola. E parece... É como se a esquerda realmente quisesse que o Brasil perdesse a Amazônia para isso ficar na história do Brasil. Com um voto de estupidez, o Brasil perdeu sua indústria, o Brasil perdeu sua soberania, o Brasil perdeu a Amazônia, o Brasil foi totalmente destruído. Parece, pessoal, que a intenção da esquerda nesse momento, me parece que a intenção da esquerda nesse momento é curtir a destruição do Brasil para ver o remorso no coração de quem votou no Bolsonaro. Parece que é isso. A única coisa que eu consigo ver nesse momento é isso. Porque, vejam bem, nós não temos uma atitude da esquerda para derrubar o Bolsonaro. E o Bolsonaro, ele está tecnicamente derrubado. O Bolsonaro, assim, ele está numa situação de fragilidade tão grande nesse momento. Vejam, pessoal, vulnerabilidades. O Bolsonaro hoje, tá o Bolsonaro e o Moro tentando de todas as formas serem amiguinhos para sobreviverem, mas eles não são amiguinhos. A gente tem as situações da Vaza Jato para serem exploradas. A gente tem vários crimes de responsabilidade do Bolsonaro que já podem ser explorados. A gente tem uma possibilidade muito concreta nesse momento de anulação da chapa. Nada disso vem sendo explorado pelo governo de esquerda, por nenhum deputado. Ninguém da esquerda está explorando isso. Por quê? Eu só consigo ver nesse momento essa intenção da esquerda. Infelizmente, eu obviamente sou de esquerda, mas quando eu penso da esquerda na política, a única coisa que eu consigo ver é uma esquerda que pensa mais ou menos assim: eu quero ver o Bolsonaro destruindo mesmo. Eu quero ver o Bolsonaro acabando com esse país, porque assim esse povo cria vergonha na cara. É isso que eu consigo ver na esquerda hoje. Aí algumas pessoas concordam com isso. Tem umas pessoas perguntando aqui, tá errado? Olha, E tem uma pessoa, Érica Lessa, responsabilizar a esquerda é certo? Léo, conversa com o Breno Altman e pergunta isso pra ele. Olha, Érica Lessa, eu responsabilizo a esquerda por não tomar uma atitude. Porque, olha, tomar uma atitude e ser derrotado é uma coisa. Agora, não tomar uma atitude é muito estranho não tomar atitude. Porque, olha só, pessoal, vamos cair na real. A esquerda poderia ter protestado contra as eleições e não ter participado das eleições. Isso seria extremamente justo. A gente tinha uma fraude, a esquerda, se ela não participasse das eleições, seria um protesto obviamente viável. Agora, a esquerda, que agora pode agir, não agir, para mim isso é uma prevaricação do Congresso. O Congresso, nesse momento, está fazendo a mesma coisa daquele policial que vê o crime e não age. Vamos cair na real. Olha, tudo bem, muitas pessoas que votaram no Bolsonaro merecem passar por isso que elas estão passando. Agora, tem muita gente no Brasil que não votou no Bolsonaro. Quando eu vejo hoje
Por exemplo, uma pessoa que tem, e eu preciso concordar, que só tem se omitido, só tem se aproveitado da situação para criticar o Bolsonaro, para tentar se edificar, que é o Ciro Gomes. Será que o Ciro Gomes não pensa que ele teve uma quantidade muito grande de eleitores? Será que ele não pensa nos eleitores dele? Que eu acho que nesse momento deveria acontecer, é mais ou menos assim, olha... E o Felipe Amorim fala, Léo, não existe esquerda no Brasil, caia na real. Pode ser que a real seja essa, né, Felipe? Pode ser que o que exista no Brasil realmente sejam vários políticos querendo poder e propondo uma ideologia de esquerda, porque isso vai fazer com que eles cheguem ao poder, né? E o RDB Palpites fala, a esquerda é muito lenta para essas coisas. Olha, o que eu vejo nesse momento o RDB Palpites é mais ou menos uma vingança da esquerda. O que eu consigo ver nesse momento é isso. Elizabeth Oliveira, não seria por rejeição ao Mourão? Olha, Elizabeth, sim, de certa forma sim. Porque, veja bem, me parece que a esquerda está com medo do impeachment contra o Bolsonaro trazer um Mourão que dê certo. E não vai dar certo. Sabe por quê, pessoal? Veja bem. O modelo liberal no Brasil, ele não funciona nesse nível de economia, simples assim. Então, tipo assim, o governo liberal, essa política liberal, ela não vai funcionar no Brasil. Nós temos uma situação que essa política liberal não vai funcionar. E o que eu vejo hoje é isso. É uma esquerda que pode estar com medo do Mourão, sim. Mas um medo que não se justifica. E, olha, vamos ver aqui. Tem que Artemis Rocha Antunes. Neoliberalismo não sai de pauta com impeachment, meus caros. Com eleições, sim. Com certeza. Façamos um e logo depois o outro. Só não sei como esse legislativo e judiciário que tem. Não, com as instituições é praticamente impossível acreditar nas instituições, mas o Bolsonaro, se tiver uma super... Agora, se tiver um super trabalho, parece que a esquerda está querendo ver o Bolsonaro sobrevivendo, mas sempre soltando coisas pesadas sobre o Bolsonaro para criar essa aversão, mas nunca derrubar. Parece que é isso. Fala aqui o corpo bombado. As 5 maiores queimadas foram no governo PT, mas agora o Estopa bate a cabeça na parede, entra na privada, puxa a descarga e se joga a escada e faz um fuzuê. Não um corpo saudável, veja bem. Eu falo com você até diferente, um corpo saudável. Não é muito saudável, né? Porque o cérebro faz parte do corpo. Nós não estamos aqui criticando o Bolsonaro e comparando uma queimada com a outra. Nós estamos criticando o fato de que, para o Bolsonaro, as queimadas são interessantes. Existe uma diferença muito grande, um corpo saudável, de uma queimada acontecer num governo que protege a Amazônia e o governo fazer tudo que é possível para resolver o problema. Então, olha, poderia ser diferente um corpo saudável. A Amazônia poderia ter queimado toda durante o governo do PT, mas pode ter certeza que toda a estrutura do Estado brasileiro estaria lá desde o primeiro momento para tentar salvar a Amazônia. O PT estaria provavelmente convidando... Olha, teve um caso, pessoal, que eu acho... Não sei se foi em Portugal, acho que foi em Portugal. Uma queimada que estava tomando casas das pessoas, as pessoas fugindo. Acho que foi em Portugal, eu estava na Europa na época, era uma coisa horrorosa. Assim, a queimada se alastrando, queimando, aconteceu na Itália também. A diferença básica é o seguinte, a queimada acontece, o governo imediatamente age para evitar que a queimada continue e não fica falando que é mentira. Você está entendendo, corpo saudável? Olha, a diferença básica de um governo sério para um governo que quer a queimada é essa, olha. O governo Bolsonaro ficou sabendo da articulação pela queimada, o governo Bolsonaro ficou sabendo da articulação e mesmo sabendo da articulação, ele não mandou a fiscalização para evitar essa queimada. A queimada começou, o governo Bolsonaro ficou fazendo piadinha,
O governo Bolsonaro ficou fazendo piada com a Alemanha. O governo Bolsonaro ficou fazendo piada dentro do Brasil. O único motivo pelo qual o governo Bolsonaro começou a combater as queimadas é porque a crítica ao redor do mundo pode derrubar o Bolsonaro do poder. Ou seja, a diferença, o que a gente está falando nesse momento, é a postura do governante em relação à Amazônia, e não os acontecimentos. Vamos imaginar um corpo saudável, que a gente está vivendo o período mais seco da história, e nesse período extremamente seco começam vários focos de fogo. 15 minutos depois, o Bolsonaro coloca toda a estrutura do Estado para tentar conter esse fogo. Pede países vizinhos para ajudarem na contenção do fogo. Isso mostra uma intenção clara do governo de evitar as queimadas. Mas veja bem, o governo falou que não tem que preservar o meio ambiente. Esse governo tirou a verba da fiscalização da Amazônia. Desde o começo do ano existem denúncias que os fazendeiros estão cortando as árvores na Amazônia. O Bolsonaro fala que tudo isso é mentira, que a NASA está errada, as fotos são falsas, que são ONGs. A postura desse governo em relação à Amazônia é uma postura de intenção de destruição, ao contrário do que pode ter acontecido no passado, quando o governo tentava preservar, às vezes tinha falhas na fiscalização. Se você participou da live ontem eu falei que a gente teve, nesses últimos anos, uma evolução muito grande no monitoramento remoto. Eu não sei se você sabe, um corpo saudável, não sei se o seu cérebro é saudável, a Amazônia é muito grande. Hoje nós temos uma estrutura de monitoramento remoto que nos mostra essas condições de queimada, de corte de árvores, mas há poucos anos atrás a gente não tinha isso. E hoje, mesmo com toda essa estrutura que mostra exatamente onde está acontecendo o desmatamento, onde está acontecendo a queimada, mesmo com tudo isso, o Bolsonaro não fez absolutamente nada. Então, a postura de negligência mostra uma intenção de ver a Amazônia queimada. Então, ele foi totalmente calculista. Vou deixar queimar e vou falar que são queimadas espontâneas, que acontecem naturalmente. O que eu posso fazer? Agora, um corpo bombável, você acha que você está certo e o resto do mundo está errado? A pergunta básica que eu faço nesse momento é muito simples. Você é eleitor do Bolsonaro que acha que o que está acontecendo na Amazônia é plenamente comum, você acha que a conversa dos ruralistas no WhatsApp planejando o dia do fogo, você acha que isso não é uma coisa errada? Você acha que o fato do governo ter ficado sabendo disso e ter negligenciado isso, você não acha que isso é errado? Você acha que quem está errado é o resto do mundo criticando as queimadas na Amazônia? Isso está muito estranho, porque o que eu falo nesse momento é o que você ganha mentindo para você mesmo, o que você ganha passando por bobo numa live. Porque no momento que você escreve uma coisa dessa, você passa por bobo numa live aqui com várias pessoas. Qual a vantagem sua de fazer isso? Porque você pode falar sobre outra coisa. Fala aí, por exemplo, sobre o Decadurabolin, nem sei se existe isso, mas eu falava muito nisso. Durateston Testex, a fórmula mágica para você ficar mais sexy. Né? Fala aí sobre sua especialidade, cara. Ficar tentando proteger o Bolsonaro, isso não é muito estranho, sabe? Olha, até o Lobão pulou fora, né? Tipo, Sérgio Luiz, Léo, se o plano é entregar a Amazônia usando o Bolsonaro desde o começo do golpe, e se o plano é entregar a Amazônia usando o Bolsonaro desde o começo do golpe? Sim, Sérgio Luiz, eu acredito sim, mas a coisa está muito confusa, porque ao mesmo tempo que existe um plano de entregar a Amazônia, existem os ruralistas querendo a Amazônia para eles. Né? E aqui, ó, o Pedro Luiz Neto. Léo, melhor você mudar de profissão. A esquerda está mais suja que puleiro de pato. Puleiro de pato é no chão. Meu pai falava isso comigo. Mas muito obrigado, Pedro Luiz Neto. Posso mudar de profissão sim, mas não vou parar de fazer minhas lives. Então, hoje, minha última profissão antes de eu vir para o Brasil era engenheiro eletricista. Posso voltar para essa profissão, claro, mas não vou parar de fazer minhas lives. Então você vai ter que me engolir. Muito obrigado do lado de cá no canal do Estopa Monteiro. Se a esquerda protocolar, eles tiram o Bozo e faz um Moro
dizendo que a esquerda tirou ele, mas jamais tiraria Moro. Enganariam o povo mais uma vez. A direita tem a obrigação de tirar ele. Né? Monteiro, o que você fala faz sentido, né? Talvez para evitar que essa doença volte, talvez seja necessário realmente deixar que a doença faça um grande estrago e crie anticorpos, né? Então você deixa a doença realmente baquear o corpo para produzir os anticorpos para o fascismo não voltar mais. O que faz a Alemanha ter muito medo do nazismo é a experiência que a Alemanha teve com o nazismo. Então, agora imaginem o seguinte, pessoal, Monteiro, imagine você a possibilidade de uma intervenção internacional, né, chefiada pelo Macron. Macron não respeita decisões da ONU, isso é muito importante, tá? Importante que vocês saibam de pontos importantes para vocês saberem. Olha, a França não respeita a decisão da ONU. Então, se o Macron sozinho decidir que vai fazer uma intervenção no Brasil, ele faz. O Macron não respeita a decisão da ONU. Isso é muito importante. A França é uma potência nuclear e potência nuclear faz bunda lelê para a ONU. Básico, simples assim. Então, quem é Macron na ordem do dia? Pedro Luiz Neto. Macron é o líder de um país que tem bombas nucleares. Precisa de mais alguma coisa, Pedro Luiz Neto? Eu vou repetir para você, porque às vezes você não saiba disso. O Macron tem o mesmo nível de destruição que os Estados Unidos. Então, quando você perguntar quem é o Trump é um palhaço que finge que governa os Estados Unidos e é controlado por banqueiros. Macron, ele provavelmente tem um controle da França muito maior que o Trump tem dos Estados Unidos. O poder de destruição do Macron é o mesmo poder de destruição dos Estados Unidos. Serve para você essa resposta? Então, quando você pergunta, quando você traz o seu bolsonarismo, quem é Macron, né? Quem é Macron na ordem do dia? Macron é um cara que tem armas nucleares. Pronto. Serve essa resposta? Né? Para você ter uma ideia do poder de uma arma nuclear, a Coreia do Norte deve ter 5 bombas nucleares e bota medo no mundo inteiro por causa de 5 bombas nucleares. Já pensou a França? O que a França... A França tem condição de destruir esse planeta 5 vezes. É só isso. Básico, simples assim. Quem é o Macron? O Macron é um cara que controla um exército que tem condições de tirar o Bolsonaro do poder em 20 minutos. Básico, simples assim. A França, para você ter uma ideia, tem a Guiana Francesa aqui do lado do Brasil, o que significa que a França provavelmente tem mísseis nucleares aqui, ó, do lado do Brasil. Então, quem é Macron na ordem do dia? Macron é um cara que tem condições de simplesmente trucidar o Brasil. Só isso. É só isso. É com esse cara que você está fazendo piadinha, sabe? Lógico, a sua piadinha é insignificante porque você é insignificante. Mas o Bolsonaro é um presidente do Brasil. E essas brincadeirinhas do Bolsonaro podem levar o Brasil a ter uma crise com a França. Tem muitos empregos gerados no Brasil por causa de empresas francesas. E a gente pode chegar a uma intervenção da França. Simples, básico. Tipo, perdeu a Amazônia. Perdeu, maluco. Perdeu, ou... É aquela coisa mesmo. É a mesma coisa que na hora que o bandido coloca o revólver na cabeça e fala, perdeu. Ah, perdi. É isso aí. Porque o cara tem arma nuclear. Então não interessa. O Brasil pode ter 500 vezes mais soldados. É uma bomba nuclear, mata tudo. Acabou, já era. Então deixa de ser bobo. Um pouquinho de maturidade. Muito obrigado, Leandro Santos, pelo superchat. Muito importante para o crescimento dos canais. Eu queria agradecer vocês pelas participações. Queria agradecer vocês pelo superchat. E queria pedir quem puder ajudar meu trabalho. Eu estou em obra, eu estou passando aí... um pouco de dificuldade por causa dessa obra. Tem as contas bancárias anunciadas aí nas descrições do vídeo. Você pode ajudar com em qualquer uma dessas contas. Deixa eu liberar aqui os comentários. E eu tô vendo aqui que a Artemis Rocha está falando essa questão dos embargos, né, que é uma questão obviamente muito importante. Sim, os embargos, se a gente pensa nessa questão dos embargos, os embargos realmente ferram a economia. Isso é muito importante, porque os embargos, se os embargos realmente acontecerem contra o Brasil, a França não aguenta nem varrer os muçulmanos que estão acabando com o país. Olha, Pedro Luiz Neto, a França não tem política contra muçulmanos, não.
A França não tem política de discriminação religiosa, não. A política de discriminação religiosa, infelizmente, ela está na sua cabeça. Essa doença mental de discriminar uma religião, isso é um problema seu, isso não tem nada a ver com a França. A França não tem intenções de varrer os muçulmanos. Não existe essa intenção. A França tem sim a intenção de tomar o petróleo dos muçulmanos, e para tomar o petróleo dos muçulmanos, a França engana idiotas como você, falando que os muçulmanos estão fazendo atentados terroristas. Essa é a ideia. Só para você ter uma ideia de como você é estúpido. Olha, o que você está vendo acontecer, né, a França passando essa dificuldade com os muçulmanos, isso que você acha que é dificuldade, que tem alguma coisa a ver com muçulmanos, tem absolutamente nada a ver com muçulmanos. Eles criam histórias para invadirem os países árabes e tomarem o petróleo. Simples assim. Da mesma forma que os caras criam histórias para invadir países árabes e tomarem os países árabes, eles podem criar histórias para invadirem o Brasil. Você tá achando que eu tô falando que a França é boazinha? Você tá achando que eu sou paga-pau de gringo? Não. Eu tô falando do perigo que nós corremos em desafiar um país que pode aproveitar isso como oportunidade para ferrar a gente. Você tá achando que eu tô achando que a França é parceirona só porque o cara falou mal do Bolsonaro? Não. A França é imperialista, os interesses da França com o Brasil são interesses de Brasil colônia, e não duvide você da França transformar o Brasil numa Síria para vingar essa palhaçada do Bolsonaro. Você tá achando mesmo que a França não tira os muçulmanos do seu território, não varre os muçulmanos por falta de condição para fazer isso? Não. A França usa os muçulmanos para fazer com que idiotas como você acreditem que os atentados estão vindo de muçulmanos. Eles criam os atentados porque assim eles tomam o petróleo dos caras falando que é por causa dos atentados. Tá vendo como é que você é idiota? Ou seja, agora que o Bolsonaro deu essa brecha, não duvide da própria França criar uma nova queimada e usar isso aí como desculpa para invadir o Brasil e tomar a Amazônia, porque nós temos um presidente que gerou essa brecha. Nós temos um presidente que incentiva pessoas como você a falarem mal da mulher do presidente da França. Ou seja, nós temos um fascismo em desenvolvimento no Brasil. E contra o fascismo, os países podem se unir não para libertar o Brasil do fascismo. Vocês já viram alguma união de países libertar algum país de qualquer mal? Não. Eles usam isso como desculpa para tomar nossas riquezas. Basicamente, simples assim. Eles usam isso como desculpa, invadem o país, tomam a riqueza e colocam lá um interventor. Trump coloca Bolsonaro como interventor, a França vai e toma o Brasil do Bolsonaro e fala agora é nosso. Né? Então, Carlos Lima, Léo, explica para os bozinhos a diferença de um ruralista e um pequeno agricultor. Né? Deve ser porque isso acontece, né? A gente teve esse problema, eleitor do Bolsonaro. Teve uma época que o eleitor do Bolsonaro, quando a gente falava mal do empresário, o eleitor do Bolsonaro que tinha uma empresa com 2 funcionários achava que a gente estava falando dele. Provavelmente agora quando a gente fala dos ruralistas, o cara que tem lá 5 alqueires de terra deve estar achando que a gente está falando dele, né? Que a gente está falando de todo mundo que trabalha no campo. Nossa... A diferença básica é que ruralistas, eles têm lotes de terra suficientes aí para montar um estado inteiro, enquanto um pequeno agricultor, ele tem uma pequena quantidade de terra e ele não vai participar da divisão da Amazônia. Muito obrigado, Neide NC, pela contribuição ao canal, superchat muito importante. Queria pedir para vocês, quem puder ajudar, dá uma compartilhada aí, pessoal. Isso faz uma diferença muito grande. Deixa eu agradecer Ana Paula Paz de Paula. Onyx anunciou agora que vão recusar a ajuda do G7. Sim, a ideia do Bolsonaro é sempre... Qual que é a ideia do Bolsonaro? Eu vi essa notícia e vou trazer para vocês aqui essa questão do Onyx, né? Isso é importante que vocês entendam o motivo disso. Olha, Onyx diz que o governo vai rejeitar a ajuda financeira do G7 para combater queimadas. A ideia do bolsonarismo é transmitir dentro do Brasil a submissão a Israel. Toda ajuda, toda vez que tiver um problema no Brasil, o único que vai poder ajudar é Israel. Para quê? Para criar essa ideia no povo brasileiro que Israel é parceirão.
A partir daí cria-se essa submissão e essa ideia de que não, nós temos sim que, né, que aceitar tudo que vier de Israel, porque Israel é o que há de bom, né? Então, todas as vezes que outros países oferecerem ajuda, o governo vai recusar, vai aceitar ajuda só dos Estados Unidos ou de Israel, que é essa ideia do viralatismo brasileiro ser submisso aos Estados Unidos e Israel. Deixa eu agradecer Marlene Aquino. E a direita reclamava do MST. Tome. Muito obrigado, Marlene Aquino, pelo superchat, importante aí para o crescimento dos canais, né? E realmente, né, a nossa direita, o nosso povo, deixa eu puxar uns arquivos aqui, o nosso povo extremamente, né, inteligente do bem, reclamava do MST. Exatamente. Eles achavam mesmo que o grande problema do Brasil era o MST. Né? Eu vou contar para vocês agora uma coisa que parece que não tem nada a ver. E essa coisa, por que eu quero compartilhar com vocês isso hoje? Por causa do seguinte, pessoal. Eu falava que assim que o Bolsonaro tivesse uma oportunidade de vencer, assim que o liberalismo chegasse ao Brasil, assim que a gente tivesse o tal do livre mercado, a gente ia ter uma situação em que o mais frágil começaria a pagar o pato. Né? Eu falei que isso aconteceria e isso acontece. Vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo. Deixa eu pedir vocês para compartilharem para a gente aumentar o alcance. Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo. Né? Vou compartilhar com vocês a percepção de negligência desse governo atual com coisas básicas como a segurança das pessoas. Todo mundo sabe que eu sou eletricista e eu estou reformando a minha casa. Eu fui comprar material numa loja de Ponte Nova, numa distribuidora de Ponte Nova, fui comprar material para fazer a instalação. Chegando lá, vi vários produtos na prateleira, não conheço as marcas, mas assim como todo bom brasileiro sem dinheiro, eu comprei o mais barato. Eu vou falar com vocês sobre a minha experiência com um lixo chamado Max Copper. Eu falo sobre a má experiência com esse fio porque existe uma negligência do Inmetro em inspecionar os produtos dentro do Brasil agora nesse governo. O que eu quero dizer para vocês é que você pode, agora que o Brasil não é mais, entre aspas, comunista, você pode estar comprando um produto totalmente fora do padrão. Então, vamos lá a história. Eu fui em Ponte Nova, numa distribuidora que chama Ataque, comprei esse fio, levei essa porcaria para casa e chegando em casa, na hora que eu comecei a usar, eu percebi que o fio era muito mais fino do que o fio 6mm de outra marca. Olha, pessoal, vamos cair na real. 1 quilo é 1 quilo. 1 metro é 1 metro. 6mm é 6mm. Apenas num país completamente entregue às empresas, apenas num país em que o povo não tem nenhum tipo de respeito, que uma empresa vende uma coisa como sendo cabo de cobre 6mm, não sendo cobre e não sendo 6mm. Eu falo mais uma vez, daqui uns dias a gente pode estar comprando 800 gramas de açúcar num pacote escrito 1 quilo, porque agora nós não temos mais respeito ao consumidor. Esse fio é vendido como sendo 6mm e ele é aproximadamente 4mm, mas ele tem o selo do Inmetro, vocês estão vendo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Essa coisinha aqui, deixa eu ver se eu consigo chegar lá. Essa coisinha aqui, ó, é o selo, é a marca do Inmetro, ó. Ou seja, o governo, né, um instituto do governo atesta que esse fio é 6mm e esse fio é aproximadamente 4mm. Mas quando a gente fala, as pessoas costumam dizer coisa do tipo, não, isso é conversa de comunista, né? Eu poderia estar querendo, né, nas palavras deles, denegrir a imagem do fio, da marca, porque de repente esse fio tem apoiado o golpe. Não!
Hoje os empresários estão dando golpe no povo, porque da mesma forma que o governo não fiscaliza a Amazônia, o governo não está fiscalizando os produtos que são vendidos no Brasil. Hoje o governo abriu as portas para que nós, consumidores, possamos tomar golpe. Mas aí vem aí, né? O Bruno Lopes fala, já querem acabar com as NBRs. Sim, mas aí eu conto para vocês, eu nunca vi, antes do governo Bolsonaro, uma empresa vender uma coisa escrito que é uma coisa e lá dentro do produto tá outra. Eu nunca vi isso. Nunca. Você pode comprar um pacotão de Elma Chips desse tamanho com um pouquinho de produto dentro. Eles põem um pacote desse tamanho assim, um tantinho assim de produto. Mas uma coisa é a realidade. Lá está escrito tantos gramas. Vender uma coisa que é 6, que é 4, como sendo 6, é a primeira vez que eu vejo. Isso agora, nesse governo Bolsonaro. E pasmem, eu procurei a loja, expliquei isso pro gerente da loja, expliquei dos perigos relacionados à utilização desse fio e a loja não tirou da prateleira. Ou seja, é uma cultura de lesão ao consumidor. A loja não tirou da prateleira e eu falo com vocês, o risco da utilização de um material na instalação elétrica, um material fora do padrão, ele é muito grande. Porque olha só, pessoal, quando você faz o dimensionamento do disjuntor, aquela coisa que desliga sozinha quando a amperagem ultrapassa o limite, o fio precisa ter uma certa resistência para ele desarmar o disjuntor. Se ele não tiver a resistência suficiente para desarmar o disjuntor, ele pega fogo. Aí o Thiago, né, deixa eu agradecer aqui nesse momento, especialista federal. Léo, boa noite. Os cocô dia sim, dia não estão desesperados e ainda mais malucos. Brigas entre eles nas manifestações de ontem. Não sabiam nem o que defendiam. E o corpo cacado é só intestino delgado. Muito obrigado, especialista federal, pela participação. E eu gostei muito do Thiago Rodrigo Basso Pego, falando mede com paquímetro e prova. Mentiroso. Mas então, Thiago, eu contava histórias sobre uma porcaria chamada Max Copper. E eu falei com vocês que esse fio é vendido como sendo 6 milímetros, na verdade ele é 4. Eu falei com vocês que eu procurei a loja, que é o Ataque em Ponte Nova, expliquei isso para o vendedor, mostrei para o vendedor o perigo de vender uma porcaria dessa, e eles não tiraram o produto da prateleira. A prática é a lesão ao consumidor. Mas aí eu vou mostrar para vocês o teste que eu fiz e como eu mostrei para o vendedor que esse produto é um produto perigoso para o consumidor. O teste que eu fiz é muito simples. Vou mostrar para vocês aqui, mas como ele tem um sonzinho, tá aqui, deixa eu colocar aqui o Thiago, né? É importante nesse momento. O que o Thiago fala nesse momento é mentiroso. Primeiro eu vou ler o mentiroso. Mede com paquímetro e prova. Mentiroso. Então olha só, Thiago, para mostrar tanto para o promotor de justiça, que obviamente eu vou procurar o promotor de justiça e vou levar esse material, e também para mostrar para o gerente da loja, eu fiz diferente, eu fiz um teste. Nesse teste eu liguei 2 fios. Um fio, uma parte dessa marca, Max Copper, que é o que eu estou falando com vocês, que é uma grande porcaria, e uma parte de um fio convencional. E coloquei uma quantidade grande de amperes nesse fio. E eu vou mostrar para vocês agora o resultado. Tá aí. O preto é um fio da marca, eu acho que é Sil, parece que é muito usado em São Paulo. É um fio de cobre. O fio azul é da marca Max Copper. É um fio, assim, vendido como 6, mas que não é 6. E olhem bem o resultado de colocar esses 2 fios expostos a um nível de amperagem. Isso é o que pode acontecer numa instalação dentro da parede da pessoa, mas imaginem na região de Ponte Nova, que tem muitos sítios. Na região de Ponte Nova tem muitas fazendas que fazem essas instalações. Aí imaginem vocês o seguinte, eu levei esse teste, mandei para o Ataque, eu levei esse teste pessoalmente, entreguei para o gerente, mostrei para ele, falei, olha, sou engenheiro, sou especialista em engenharia elétrica,
tenho registro no CREA, sou formado nisso, trabalhei com isso muito tempo. Mesmo assim, o cara não tirou o produto da prateleira. Essa foto aqui é de hoje, ó. Eu pensei, eu não vou falar sobre o assunto, eu não vou falar o nome da loja, eu pensei, vou falar só da marca, porque eu acho um absurdo, porque essa marca tá vendendo no Brasil todo. Eu vou falar só da marca. Mas como a loja, o Ataque em Ponte Nova, não tirou o produto da prateleira, eu preciso falar. Preciso falar da marca e preciso falar da loja que está vendendo. Mas isso, gente, não se resume... O problema do Brasil de desrespeito ao consumidor agora durante esse governo não se resume a uma fábrica de fios. Todas as empresas agora, nesse governo liberal, todas elas vão tentar dar um tombinho nas pessoas. E aí eu pergunto para vocês, olha, eu mostrei para vocês olha, eu vou falando enquanto eu deixo isso aqui rodando, porque eu acho muito importante. Eu mostrei para vocês o perigo relacionado à negligência do governo em fiscalizar os produtos em uma área que eu conheço muito bem, que é instalação elétrica. Eu mostrei para vocês o perigo relacionado em uma empresa fraudar as normas de eletricidade em um produto. Imaginem vocês que durante esse governo, agora nessa tendência de país liberal, agora nessa tendência de Estado mínimo, todas as empresas vão poder fazer isso. Vocês lembram quando a gente falava sobre políticas e políticos, quando a discussão estava pegando fogo no final de 2017, início de 2018, vocês lembram que a turminha da escola austríaca, eles falavam, desregulamenta tudo, Estado mínimo, acaba com a agência regulamentadora, acaba com o Inmetro, acaba com tudo. É isso aí, ó. Quando a gente pensa que agora nós estamos partindo para uma tendência do governo não proteger mais as pessoas, é isso que acontece. E olha, não é só isso. Eu tenho rodado muito um vídeo que eu acho muito importante, que o Ministério Público tenha coragem de lutar com a Claro por causa disso, porque a Claro instala a TV a cabo na sua casa, ela não faz o aterramento, e porque ela não faz o aterramento, ela coloca a sua família em risco. Porque se o raio vier, o surto vai passar por esse cabo. Se alguém estiver pegando o fio, alguém morre. Ela queima a televisão ao redor do Brasil inteiro, isso é normal. Todo mundo que tem net, todo mundo que tem Claro, conhece alguém que perdeu uma televisão ou já perdeu uma televisão. Mas o que acontece aí nesse momento é que as inspeções, elas estão nesse sentido aí. Bom, enfim. A Elizabeth Real fala que o áudio não está bom. Deve estar um zoeirão, Elizabeth. É porque esse zoado que está acontecendo é desse vídeo que eu estou rodando. Tá? Né? Porque é um transformador de alta amperagem que está queimando esse fio aí. Mas enfim, é isso aí. A Marili Rodrigues fala, minha TV já queimou. Sim, Marili, olha, o que acontece é isso mesmo. O Fátima Xavier pergunta se é ao vivo. Sim, Fátima, é ao vivo. Agora são 23 horas e 39 minutos, dia 26/8, ao vivo. Eu tô falando sobre isso. Léo, a NET ou Claro, seja como for, eles têm vários juízes no bolso. Exatamente, Ast Fênix, o que está acontecendo hoje é exatamente isso. Porque várias empresas, eles são amigos de juízes, ou seja, várias empresas têm seu Sérgio Moro particular, eles estão tranquilos. Mas não é por isso que você não vai processar. Se você perdeu a sua televisão por causa da NET, processe porque você ganha. Eles têm juízes para que eles não percam processos coletivos. O que eu acho que a NET deveria fazer... e a Érica Lessa, eu perdi minha TV e tenho a NET. Será que foi por conta da NET? Com certeza. Olha, toda vez que... Se você tem NET, deu relâmpago, a TV parou de funcionar, o HDMI, é a NET. Eles vão falar que não, vão tentar colocar a culpa na prestadora de serviço de energia elétrica, mas é mentira. Se queimou o cabo, se queimou a entrada HDMI, é a NET, simples assim. Eles não fazem o aterramento, eles não protegem o sistema.
eles queimam os equipamentos. Então isso é, infelizmente, a realidade que a gente tem hoje, né? E cadê o colega que falou que eu estava falando mentira? Ele sumiu daqui, é isso? Né? O fio preto Júnior Zanelato, o preto é Sil, S-I-L, e o azul é o Max Copper. Os dois vendidos como sendo 6 milímetros. Mas deixa, tem uma parte aqui, tem uma coisa aqui que eu quero ver se eu consigo pegar, porque isso eu vou guardar. Né? Deixa eu ver se tem um negócio aqui que eu não vou simplesmente colocar, não. Isso aqui eu vou guardar. Então é só um segundo, pessoal, é surpresa, lógico. Aqui, salvar. Isso quando a pessoa consegue ser... Quando a pessoa consegue ser muito boba, ela merece ser preservada, né? Então deixa eu trazer aqui para vocês, porque eu não quero, eu não admito ver isso sozinho. Então vou trazer aqui. Tá aqui, ó. Vou deixar guardadinho aqui, ó, e vou ler. Disse o Pedro Luiz Neto que estamos há 8 meses sem corrupção. Disse o Pedro Luiz Neto que estamos há 8 meses sem corrupção. É importante a gente perceber que essas pessoas falam essas coisas, né? Eu coloquei até aqui em destaque, porque eu não aceito passar, não aceito passar essa vergonha alheia sozinho. E é importante a gente ver que a gente está há 8 meses sem corrupção. 8 meses e 26 dias sem corrupção. Olha, só a corrupção do caso Itaipu tem um potencial de comprar um Guarujá inteiro. Só a corrupção do caso Itaipu. E olha, tá rolando... aí eu já vi que o cara é piadista. Eu vi que ele não tava escrevendo isso sério. Lógico que ele tá zoando. Ele escreve aqui: Pedro Luiz Neto, tem algum ministério do Bolsonaro que tem corrupção? Não, Pedro Luiz Neto, eles deixaram queimar a Amazônia, não é corrupção, não. Tipo, estão deixando queimar... Lógico, não... Gente, viramos Suíça, né? Tipo, o Praetorium Excelsior escreveu um putz aqui desesperado, né? Nessa coisa aí de... Não, estamos há 8 meses e 26 dias sem corrupção. Eu gostei muito disso, tá, Pedro Luiz Neto? Gostei muito disso. Isso me deixa muito feliz saber que nós estamos nós estamos aí há uns meses sem corrupção. Isso é muito bom. Mas enfim. Deixa eu ver aqui como é que estão os comentários, né? E vou deixar guardadinho aqui o Pedro Luiz Neto, porque isso aqui não pode perder, não. Né? Eu gosto muito daquele que... Teve um cara, não sei, eu acho que é o Pedro Luiz Neto mesmo, que escreveu que o Brasil tá com a economia bombando, tá a melhor coisa do mundo, né? Deixa eu... Léo, é coincidência o Giraldelli fazendo live no mesmo horário que você? Felipe Amorim. Felipe, eu não sei, o Giraldelli, ele começou a fazer umas lives mais cedo, mas enfim, é um público diferente, né? O público do Giraldelli, eu imagino que é um público diferente, e ele tem que fazer as lives, né? Assim, o dia é pequeno, né? A galera tem que... Não, durante o Léo ao Quadrado, por exemplo, o Conde faz a live. Eu já falei, mas Conde, por que você faz a live durante o Léo ao Quadrado? Ele faz a live durante o Léo ao Quadrado. Se o Giraldelli tá fazendo nesse horário, obviamente não é bom para nenhum de nós dois, né? Agora, imagino que não tenha conspiração nenhuma nisso, não. Ele tá só fazendo a live mesmo porque ele quer fazer a live também, né? Enfim. O Léo Bozo é tão idiota e ingênuo em se preocupando e investigando contra a esquerda que não percebe a movimentação dos aliados, comendo pelas costas, né? O Bozo, ele já mudou muito a estratégia dele, tá, gente? O Bozo agora, ele não fica naquele desespero de ficar metendo pau no Lula, né? O Bozo mudou muito a estratégia dele. Agora... Especialista federal fala, Giraldelli tá maluco.
Não, o Giraldelli tem uma pegada, né, mais... Né, o Giraldelli tem um estilo diferente, né? E tem gente que gosta, obviamente. Eu acho que o Giraldelli, daqui uns dias, ele já vai estar até na televisão, né? Enfim. Mas enfim, ele já fez trabalho de televisão, já, é outra pegada. E o Heleno Novos Caminhos fala uma coisa que é verdade, a plataforma do YouTube é grande, tem muito espaço, né? E Valda Matheus, Giraldelli faz vários vídeos por dia. Hoje eu tava conversando, pessoal, com a Daphne, né, depois do programa Léo ao Quadrado, e falando com ela sobre o meu drama. Infelizmente, por essa questão da obra, eu fazia vídeos durante o dia e parece que é uma espécie aí de maldição. É muito estranho, parece que é uma espécie de maldição, porque eu estava em Belo Horizonte quando a obra ficou pronta. Olha, pasme, ficou pronta. Chegou o ponto que a obra ficou pronta e eu e a Jennifer e eu chegamos, inclusive, aí num curso de... chegamos a ir a um curso de atores e tal, porque já estava pronto. Aí teve uma confusão lá, tivemos que vir para Ponte Nova, volta a estaca zero, começa a obra de novo. Então eu, nessa situação de obra, eu não consigo fazer os vídeos durante o dia, eu não consigo, né, enfim. É uma situação bem chata, bem complicada, mas, né... E o Douglas Rocha, Léo, faz um talk show noturno, né? O talk show o talk show mais complexo, né? O talk show, obviamente, precisaria aí de uma estrutura. E o Marco Rocha fala, Pastor Léo. Deixa eu ver se eu leio aqui que o Max disse. Léo, será que a esquerda não pede o impeachment porque está negociando Lula livre em troca da permanência do Bolsonaro? Não, Max. A esquerda, eu acho que ela vê o Bolsonaro como sendo o melhor... Bolsonaro é o melhor cabo eleitoral da esquerda, né? O Bolsonaro, ele é a fome pro restaurante. Então, o Bolsonaro, ele, sem dúvidas, ele... como se fosse a doença pro farmacêutico. Corretor Fernando Bonzoli, Ave Cabuçu, Itanhanhen. Mas corretor Fernando Bronzelli. Obrigado, corretor Fernando Bronzelli. Mas explica o corretor, né? Que é até bom que a gente faz um anúncio aqui do trabalho que você faz. Mas é corretor de quê? Você faz correção de trabalhos, essas coisas assim? Apesar de progressista, tenho várias restrições ao Giraldelli. Sou mais Léo. Obrigado, viva a vida. Tem um pessoal que não gosta do Giraldelli, porque o Giraldelli é anti-Lula. Então eu não vou entrar nesse ponto, não. Eu acho que só da gente... Gente, por que tem gente que está insatisfeito? Nós estamos há 8 meses e 26 dias sem corrupção. Como é que pode ter gente aí que não está satisfeita? Difícil, né? Esse povo nosso é difícil. A gente viver num país perfeito como esse, a gente aí com geração de emprego a todo vapor, né? O dólar já tá 50 centavos de real, né? Que era o sonho. Eu tô vendo aqui a Railene Cardim falando, e olha, pessoal, nós estamos vivendo o melhor momento de todos os tempos, né? Geração de emprego, o emprego tá bombando. Deve estar aí 1% de desemprego. Nós temos aí uma situação aí de produção, PIB brasileiro tá um PIBão, né? Nós somos a terceira economia mundial. A gente está perdendo por enquanto para a China e Estados Unidos, mas a gente está quase passando a China. Acabou totalmente qualquer tipo de corrupção no Brasil. Né? Para que a gente vai reclamar da vida, né? Você sabe que eu gosto... As pessoas perguntam onde você gostaria de viver. Tem Europa. Não, eu gostaria de viver no mundo do Pedro Luiz Neto. Esse mundo é perfeito. Eu gostaria de viver no mundo do Pedro Luiz Neto. E o Agdo Souza, Léo, até quando vamos assistir os desmandos do Bolsonaro? A pergunta é difícil, porque a própria esquerda parece que quer o Bolsonaro. A esquerda quer o Bolsonaro. Mas passamos mais vergonha, tá aqui, ó. Ah, meu Deus.
É, pessoal, para brasileiro que tá fora do Brasil tá ficando cada vez mais difícil, tá? Embaixador brasileiro na França comete erro crasso e diz que Nordeste não tem ONGs. A vergonha do Brasil no exterior... E eu sei de onde ele tirou isso aí, tá? Porque os militares... eu já li bastante material que foi escrito por militares. Eles fazem essas comparações. Espera aí, por que ONG só vai para a Amazônia? Por que as ONGs não vão para o Nordeste? A vergonha do Brasil no exterior não para. O embaixador do Brasil na França, Luiz Fernando Serra, endossou o discurso de ceticismo de Bolsonaro sobre ONGs. Dá para desconfiar que tem uma agenda escondida quando você vê 300 ONGs na Amazônia e 0 no Nordeste. Segundo o IPEA, o Nordeste tem mais de 200 mil ONGs. Olha, pessoal, essa conversa do Bolsonaro... ela é uma conversa que faz parte de um argumento dos militares há muito tempo e ela se baseia em uma coisa que faz sentido até certo ponto. Olha, o Bolsonaro está tentando usar o fato de ONGs aproveitadoras que existem para tentar dizer que essas ONGs estão botando fogo na Amazônia. Não, o Bolsonaro bota fogo na Amazônia para liberar a Amazônia para os ruralistas. O caso das ONGs não tem nada a ver com isso. Esse caso das ONGs que ele está tentando contar é um caso que a gente precisa culpar os Estados Unidos. Os Estados Unidos, no passado e provavelmente agora, eles mandam várias ONGs para o Brasil para fazerem testes para procurarem urânio, testes biológicos, ou seja, são ONGs falsas sim. A inteligência brasileira sabe da existência dessas ONGs falsas. Só que o detalhe é o seguinte, qual que é a relação dessas ONGs com as queimadas? Se as ONGs estão no Brasil pesquisando biodiversidade, você acha que elas vão querer queimar o Brasil? São espiões. ONGs que estão fazendo pesquisas dentro do Brasil, fazendo espionagem no Brasil. Espionagem é diferente. Agora, peraí, as ONGs que fazem espionagem no Brasil, elas estão espionando, roubando patrimônio genético brasileiro, elas vão querer botar fogo no patrimônio genético? Não. Não tem nada a ver a história das ONGs com as queimadas. As queimadas é interesse de ruralistas. Simples assim. Gilmar Ferreira fala para tirar o neto que ele vai vomitar. Eu falo, pô, Gilmar, aí é ter covardia, né? A gente tá vivendo esse momento aí que a gente não tem corrupção, não tem mais corrupção, e você quer tirar esse momento maravilhoso? Deixa eu agradecer Gerinaldo Costa. Pergunta aí a esse Bolsonaro deste Pedro Luiz, cadê Queiroz e quem mandou matar Marielle, né? Esse pessoal do Bolsonaro, eles são, assim... Eu não sei se é porque eles consideram que a morte da Marielle não é crime, que os atos do Queiroz não são crime, ou que tudo que o Bolsonaro faz de crime não merece ser considerado crime, que ele tem direito de fazer isso. Mas é difícil, a gente pergunta, eles não respondem. Responde aí, Pedro, já que você está com um protagonismo muito grande, responde pra gente, qual que é a... Já que você acha que o Bolsonaro não cometeu nenhum crime, Pedro Luiz, explica pra gente caso Queiroz, explica pra gente também o caso de Itaipu. Eu quero que você explique o caso de Itaipu, quero que você não responde o caso de Itaipu falando que no passado alguém do PT esteve no Itaipu. Não, eu quero que você explique o seguinte, uma empresa ligada à família do Bolsonaro comprou a energia do Itaipu para revender para o Brasil. Explica isso pra gente. Explica isso pra gente, né? Explica por que uma empresa da família do Bolsonaro comprou a energia de Itaipu para revender para o Brasil. Porque lá no Paraguai isso causou queda de governantes, no Brasil não. Mas explica pra gente isso. Gilmar Ferreira, tira esse neto que vou vomitar. Obrigado, Gilmar Ferreira. Eu quero, se você conseguir me explicar isso, inquietas leituras. Perdi meu gato, meu companheiro hoje. Já ando deprimido com essa situação. Agora com a morte de meu companheiro já não vejo sentido em nada. Inquietas leituras. Calma, inquietas leituras. As coisas vão melhorar, né? E aí ele fala, ó, vejam bem, a resposta do Pedro Luiz, né? Vamos ver até onde vamos. Pedro Luiz Neto diz, o STF fazia altas farras com o dinheiro da Itaipu, viajavam a Europa toda nas nossas custas. Eu vou perguntar mais uma vez, Pedro Luiz Neto, eu não estou te pedindo para apontar antigas corrupções de Itaipu. Eu quero que você me explique qual a sua percepção sobre essa corrupção de Itaipu
envolvendo uma empresa ligada à família do Bolsonaro. Não, tudo bem, vamos admitir que o passado Itaipu sempre teve corrupção. Como que você me explica que estamos há 8 meses e 26 dias sem corrupção se você não consegue me explicar o caso de Itaipu? Me explica o caso de Itaipu. Eu não estou te pedindo para você justificar a corrupção de agora com uma corrupção do passado. Eu estou te pedindo para me explicar o fato de você acreditar que não existe corrupção. O que você quer dizer é que pelo fato de Itaipu ter tido corrupção no passado, agora é direito que tenha corrupção em Itaipu? Explica isso pra gente, né? E Alcione Luiz Conrá, 8 meses sem correção e sem presidente. Obrigado, Alcione Luiz Conrá. Fernando Marques Pinto, grande Léo, lembra do Munra do Thundercats? O de vida eterna. Não é a cara e focinho do Bolsonaro? Antigos espíritos do mal. É mais ou menos isso aí. De vez em quando eu lembro do Munra. É da minha época. Aonde foi o Fernando Marques? Antigos espíritos. Aí você lembra do Bolsonaro, né? Depois que ele fez a cirurgia de câncer, ele lá acabadão, tirou aquela foto quase morto, passando na maca. Aí você pensa em Munra, antigos espíritos do mal. Aí na que ele abre assim, né? Que Munra tem aquelas gosmas, na que ele abre assim, aí sai fogo e queima a Amazônia. Obrigado, Fernando Marques Pinto. O Munra, né? Ele abre assim, sai com escurisco, aqueles negócios assim. No caso do Bolsonaro, ele abre assim, sai um monte de bobeira pra todo lado. Bom, eu tô esperando aqui, né? Vamos ver se ele consegue me explicar. E ele sumiu, ele não explicou. Sobre Itaipu, o último chefe civil dela foi dispensado e colocou um general lá. Agora são 7 generais no comando. E o inventário dela vem nos próximos dias. Pedro Luiz Neto, você não tá entendendo, cara. Presta atenção. Itaipu é uma binacional. Como binacional, tem uma parte que não compete ao Brasil. O Brasil só compra aquela energia. Pensa o seguinte, ela produz muita energia. A metade da energia produzida é do Paraguai. O Paraguai vende essa energia para o Brasil. Uma empresa da família Bolsonaro entrou nesse esquema, comprou energia de Paraguai para vender para o Brasil. Ou seja, só nessa brincadeirinha os caras vão ganhar talvez bilhões de reais. Compra por um preço, vende por um preço bem mais alto. Eu quero que você me explica como que você concilia sua frase que estamos há 8 meses e 26 dias sem corrupção com o fato do presidente ter deixado que um intermediário compre um produto para revender para o Brasil. Eu não estou te perguntando quem está na presidência, estou te pedindo para você me explicar esse fato. Da mesma forma que você vem criticando vários fatos aqui de governo do PT, me explica esse fato. Não me explica quem está na presidência, não me explica que os relatórios vão vir, me explica esse fato. Porque se você falar comigo isso é mentira, você me explica então por que lá no Paraguai vários políticos rodaram por causa desse negócio. Lá os políticos rodaram. Será que é porque lá eles acreditam em fake news? E aí dispensaram um monte? Me explica esse fato. Se você conseguir me explicar esse fato, eu agradeço muito. Muito obrigado, Fernando. Cristiano Leal, muito obrigado. Um pequeno valor, eu sei, mas saiba que você é muito importante para todos nós. Obrigado, Cristiano Leal. Grande abraço aqui de Aracaju, a luta. Muito obrigado, Cristiano Leal. Muito obrigado aqui também, Alcione Luiz Conrá. Muito obrigado também, Fernando Marques Pinto. Muito obrigado a todos vocês. Eu vou rodar aquele vídeo e volto daqui 1 minuto e meio. Aqui no Brasil, a gente tem uma prática muito cruel das empresas que instalam serviços de TV a cabo. Eles não fazem o aterramento do sistema de TV a cabo. O que isso normalmente tem causado no Brasil é a queima de aparelhos televisores, a queima de aparelhos ligados ao sistema de internet do provedor de internet. Por exemplo, a NET não instala o supressor de surtos que é necessário na entrada do sistema de TV a cabo. Da mesma forma que um raio pode cair e queimar um aparelho eletrônico, imaginem o que pode acontecer se uma criança estiver segurando o fio da TV a cabo exatamente no momento em que o raio cai. O que eu estou chamando a atenção de vocês é que o sistema de TV a cabo, como está sendo instalado pela NET em várias casas brasileiras, ele pode causar não apenas a queima dos aparelhos, como pode causar também a morte de pessoas. O que acontece é que na hora que o raio cai, uma indução eletrostática acontece naquele fio que está esticado. E ali, aquele fio recebe centenas de milhares de volts e quebra o isolamento do equipamento. Isso queima a televisão, isso queima os aparelhos conectados à internet e pior,
Se tiver uma pessoa, ela pode morrer. Por que que ninguém fala a respeito disso no Brasil? Porque é muita grana que está em jogo. É muito mais fácil deixar as pessoas mais pobres morrerem sem saber o que está acontecendo do que denunciar uma empresa do tamanho da NET que ela está instalando o sistema sem a devida proteção, porque na hora que cai um raio e queima, eles averiguam e tentam dar barrigada e não pagar a indenização. A tendência natural do brasileiro é deixar para lá. Então eles não atendem, você vai deixando a coisa para lá até o momento em que você perde o direito de entrar na justiça contra eles. Estatisticamente fica mais barato para eles desrespeitarem o Brasil do que atenderem adequadamente. Aí que entram as agências regulamentadoras para exigirem essa condição de segurança. No Brasil eles têm um lobby muito forte e isso não acontece. Pessoal, eu queria agradecer a todos vocês pelas participações, queria pedir quem puder aí compartilhe a reprise que vai começar daqui a pouquinho e gostaria de pedir quem ainda não foi inscrito no canal, pessoal, por favor se inscreva, isso faz uma diferença muito grande, se inscreva no canal, convide pessoas para se inscreverem e quem puder ajudar meu trabalho, tem aí as contas bancárias anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Eu volto às 6h30 da tarde com o programa Léo ao Quadrado. Então, muito obrigado.